refugiados. O Guterres tem um mandato de 5 anos ali, podendo ter um segundo mandato, no caso... E são eleitos ali entre eles? Eleitos entre eles. Lembrando também que esses 193 países que fazem parte da ONU são os países que financiam a ONU. E os Estados Unidos é o país que mais aporta recursos. Tá certo. Vamos agora, então... A gente está acompanhando aí, Paulo, um representante brasileiro. Porque os representantes estão presentes lá. Mas os líderes remotamente, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, então, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nessa 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos acompanhar, então. Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas, o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou $400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas ações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nessa linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim,
somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força-Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar
as famílias que chegam à fronteira. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. A paz não pode estar dissociada da segurança. A cooperação entre os povos não pode estar dissociada da liberdade. O Brasil tem os princípios da paz, cooperação e prevalência dos direitos humanos inscritos em sua própria Constituição e, tradicionalmente, contribui, na prática, para a consecução desses objetivos. O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis, com participação marcante em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti, Líbano e Congo. O Brasil teve 2 militares premiadas pela ONU na missão da República Centro-Africana pelo trabalho contra a violência sexual. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. E meu governo, o Brasil, finalmente abandona uma tradição protecionista e passa a ter, na abertura comercial, a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil à OCDE. Por isso, já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional 2 novas reformas: a do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o 4º maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. O Brasil tem trabalhado para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e entre Israel e o Bahrein, 3 países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense e palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel
e aos países árabes convergem com essa iniciativa, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Aí, Renato, discurso do presidente Jair Bolsonaro, a expectativa em relação a esse discurso e, de uma certa forma, dois pontos que o presidente destacou bastante foram as ações do governo federal no enfrentamento da Covid-19 aqui no Brasil e a questão ambiental. Sim. O presidente destacou, por exemplo, o auxílio emergencial, que está chegando, né, a mais de 65 milhões de brasileiros, são 9 parcelas, ele foi sendo prorrogado no decorrer de 2020, foi uma forma do governo federal manter, né, o sustento dessas famílias que em muitos contextos tiveram que aderir ao isolamento social como uma medida sanitária em relação ao enfrentamento da Covid-19. O presidente citou o auxílio em relação às empresas, o auxílio em relação aos estados que perderam a arrecadação por conta desse isolamento social. O Brasil está fazendo parte desse consórcio com a Universidade de Oxford para o desenvolvimento da vacina, que, né, é uma questão nevrálgica, importante nos dias atuais. E o presidente falou também bastante da questão ambiental. E eu considero que um destaque que o presidente fez, que é positivo a gente reafirmar aqui, é que o Brasil ele preserva 66% das suas áreas e apenas em 27% do seu território tem produção agropecuária. E a gente conversa com técnicos da Embrapa, principalmente, eles dizem que nas últimas décadas o que ocorreu no Brasil foi o aumento da produtividade e um aumento muito menor da área plantada, ou, né, da área que tem gado. E o presidente apresentou ali as questões relativas ao meio ambiente, justificativas para essas queimadas e desmatamento na Amazônia e no Pantanal. E o presidente falou também da Operação Acolhida. Lembra Sim. que a gente viu aqui na matéria que nós veiculamos como fazendo parte desses pressupostos da ONU, da questão dos direitos humanos, de abrigar esses refugiados. Também vejo como destaque a questão do presidente falar um pouquinho desses acordos comerciais com outros países ao redor do mundo, União Europeia, Mercosul, essa adesão do Brasil à OCDE. Isso já era uma questão que vinha sendo desenvolvida desde o governo anterior, do ex-presidente Michel Temer, e ganhou corpo com o presidente Jair Bolsonaro. São 36 países que fazem parte ali da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil quer aderir como membro permanente, porque isso pode, por exemplo, atrair mais investimentos para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro pontuou que em 2019 o Brasil foi o 4º receptor no mundo desses investimentos externos e nesse primeiro semestre de 2020, em comparação com o ano passado, também mantém uma posição boa. E o presidente falou daquelas questões que eu disse que ele poderia citar no discurso, ações internas aqui. A aprovação da reforma da Previdência no ano passado e o envio neste ano da reforma tributária e administrativa ao Congresso Nacional. Falou também aí da produção recorde do agronegócio brasileiro, né, Paulo? Também da questão dos refugiados, enfim, a gente pontuou vários Eu acho que essa questão realmente é importante, foi bom você lembrar. Quer dizer, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Não é atualmente o maior produtor, é ainda os Estados Unidos, mas provavelmente em 2030, segundo a FAO, que é uma agência da ONU, o Brasil vai superar os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil é o maior produtor do mundo de alimentos. E o presidente ele quis deixar claro no discurso dele que não há uma contradição entre a produção do agronegócio no Brasil e a preservação do meio ambiente. Inclusive ele falou tolerância zero a crimes ambientais. Ele bateu nessa tecla, né, Paulo? Isso também é bem importante. Com a Operação Verde Brasil 1 no ano passado e a Operação Verde Brasil 2 nesse ano, que se estende até dezembro e combate essas ilegalidades ali na Amazônia Legal. Tá certo. Olha, você acompanhou aqui na TV Brasil o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Esse ano, os líderes mundiais enviaram declarações gravadas e o tema do encontro é sobre o compromisso coletivo das nações para enfrentar a Covid-19. essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Até a próxima. Até a próxima. Continue na TV Brasil.